Olá, bem-vindos à aula do curso sobre a educação ambiental no ensino fundamental. Falaremos agora sobre a formação em educação ambiental da escola à comunidade. Os problemas ambientais vivenciados atualmente, eles exigem que a sociedade reveja e repense as bases de sustentação do planeta. Nesse sentido, a educação ambiental ela se constitui um elemento promotor de mudanças de comportamento que visam a formação de uma nova cidadania ambiental. O processo de ensino-aprendizagem em educação ambiental, ele fundamenta-se numa visão complexa e sistêmica das realidades ambientais que são formadas por problemas visando a compreensão de suas interrelações e determinações. Ao mesmo tempo, ela considera o papel e as características das instituições e agentes sociais envolvidos localizados em um tempo e espaço concretos. A educação ambiental em níveis de ensino, tanto do ensino fundamental quanto do médio, ela é recomendada de ser trabalhada como tema transversal, enquanto no ensino superior algumas discussões sobre isso. Segundo algumas recomendações internacionais, se existe uma forma de oferecer a formação de estudantes na graduação, o melhor é fazê-lo por meio de programas em vez de disciplinas que estejam isoladas no currículo. Como qualquer outra área de conhecimento, a educação ambiental ela possui especificidades conceituais que devem ser compreendidas com clareza para que ocorra um correto desempenho das suas atividades. Somando-se a isso, uma problemática ainda maior que não se apresenta nas disciplinas tradicionais. A educação ambiental ela é um campo de conhecimento que ela ainda está em formação e ela acaba permeada por algumas contradições e por possuir um histórico que lamentavelmente torna mais complexo o seu processo de assimilação. Qualquer programa ou ação que insira no seu contexto a relação pessoa e ambiente, ele deve estar preocupado com os objetivos e metas estabelecidas. A partir desses objetivos, o professor ele fundamentará as suas atividades e selecionará o método a ser desenvolvido, aquele método que ele acha mais viável para realizar as suas atividades. Muitos autores, eles definem como objetivo da educação ambiental aspectos tais como aqueles fundamentados na taxonomia educacional de Bloom, como é o caso de Smith, onde ele estabelece processos diferenciados de atividades, sendo eles a sensibilização ambiental, que trata-se de um processo de chamamento, de olhar numa direção antes distante do campo de motivação. É um dos primeiros momentos do processo educativo que insere o educando, o aluno, no mundo que se quer ver descoberto ou redescoberto, ou simplesmente quer que seja notado. Muitos programas, de forma equivocada, eles consideram esse primeiro momento como ele sendo completo e alavancador de novas condutas e acaba eliminando os outros processos. Segundo, compreensão ambiental. É o processo que estabelece a divulgação com informações específicas sobre o ecossistema e sobre seus elementos constituintes, suas características, funcionamentos e relações biofísicas. Terceiro, responsabilidade ambiental. É o processo de reflexão no sentido de colocar-se como membro constituinte do ecossistema e protagonista da transformação ou modificação, organização
manutenção ou mesmo preservação do ecossistema, sendo ele em nível de micro ou macro abrangência. Quarto, competência ambiental. Envolve processos educativos que visem a construção de capacidade de avaliar e agir de forma proativa no ambiente. E, por último, a cidadania ambiental, que envolve ações de efetiva participação e de mobilização com outras pessoas na busca de solucionar os problemas que existem na relação entre pessoa e ambiente ou na preservação de possíveis riscos ambientais a partir de comportamentos ecologicamente desequilibrados. Se pararmos para analisar as definições de educação ambiental, torna-se claro que a expectativa é mais ampla do que meramente informar ou transmitir conhecimentos. A educação ambiental, ela deve desenvolver um cidadão que seja consciente do ambiente total e que seja preocupado com os problemas associados a esse ambiente e que tenha conhecimento, atitudes, motivações, envolvimento e habilidades para trabalhar individualmente e ecologicamente para resolver problemas atuais e prevenir problemas futuros. Os objetivos da educação ambiental, eles foram definidos em Tebles, em 1977, na seguinte ordem. Primeiro, desenvolver consciência e sensibilidade entre indivíduos e grupos sobre problemas locais e globais. 2. Aumentar conhecimentos que possibilitem uma maior compreensão sobre o ambiente e seus problemas associados. 3. Promover meios de mudança de atitudes e valores que encorajem sentimentos de preocupação com o ambiente e motivem ações que o melhorem e o protejam. 4. Desenvolver capacidades que possam ajudar indivíduos e grupos a identificar e a resolver problemas ambientais. E 5. Promover a participação, que essencialmente significa envolvimento ativo em todos os níveis da proteção ambiental. Percebe-se aí a inclusão de valores de forma priorizada. Não basta apenas saber sobre educação ambiental, é necessário tocar os indivíduos profundamente e desenvolver o seu lado sensível e estimular a sua criatividade. Dar a esses alunos a capacidade de solucionar problemas e de se engajar em processos de mudanças relacionados ao meio ambiente. O senso de identidade é indispensável para o fortalecimento individual e ele pode ser estabelecido de duas maneiras, de fora para dentro ou de dentro para fora. O que vem de fora para dentro, nós podemos interpretar como imposição ou doutrinação. E o que vem de dentro para fora, que brota de nossas experiências, nós compreendemos como expressão. Estimular a melhor expressão de cada um é o mais nobre papel do professor. A formação inicial de professores dos cursos de licenciatura, ela deve entrelaçar os conteúdos das ciências naturais e das ciências humanas, fugindo do tradicional, que é a compartimentalização que ocorre nas faculdades e institutos. Para a formação continuada, existe um leque de oportunidades que se abre para subsidiar o trabalho do docente, como os conceitos de meio ambiente, do desenvolvimento e da educação, e devem embasar qualquer curso de formação de profissional na área de educação ambiental, seja essa formação inicial ou seja a formação continuada.
O debate sobre a formação de professores, ele vem ocorrendo com muito fervor nos últimos anos, permitindo perceber que a qualidade da educação, ela realmente é ancorada no processo de educação, de formação desses professores. A formação de educadores ambientais, ela ganha a cada dia maior importância em virtude da necessidade de pessoal qualificado para apresentar solução aos problemas da ação humana em relação ao mundo natural. Capacitar em educação ambiental os professores do ensino fundamental implica principalmente fazer com que eles vivam no próprio curso de capacitação uma experiência de educação ambiental, ou seja, dar a eles os instrumentos que são necessários para eles serem os agentes da sua própria formação. A necessidade e a urgência de formação de educadores ambientais, ela decorre inclusive da crescente consciência dos problemas ambientais e da importância de os sistemas educacionais buscarem soluções imediatas para essa situação. Cabe, portanto, à universidade, às secretarias de educação e possivelmente às organizações não governamentais a formação desses professores. As diretrizes da Conferência de Tbilisi, em 1977, elas reforçam esses aspectos na medida em que se deve incluir no programa de formação de professores a educação ambiental, ajudar docentes dos centros de formação de professores na área de educação ambiental, facilitar aos futuros professores uma formação ambiental apropriada à zona urbana ou rural e tomar medidas necessárias para que a formação em educação ambiental esteja ao alcance de todos os professores. Vale destacar que a formação de educadores ambientais implica uma reformulação metodológica, conceitual e curricular, ou ainda um novo tipo de docente. Esse professor ele deve assumir o conhecimento como sendo um processo dialético resultante da interação entre o sujeito e o objeto do conhecimento. A dimensão afetiva ou a visão da complexidade, ou também a contextualização dos problemas ambientais. A incorporação da educação ambiental na escola, ela só será possível se o sistema de ensino ele for capaz de se adaptar às necessidades dela e, por sua vez, conseguir obrigá-lo a uma profunda mudança que restabeleça dos fins até os conteúdos e metodologias de ensino. A capacitação de professores na área de educação ambiental, de maneira ideal, ela deve incluir 4 componentes básicos. Primeiro, fundamentos ecológicos, que ajudem na compreensão, no conhecimento e na prevenção das consequências de ação que impactam o meio ambiental e a busca de soluções, assim como formas didáticas de transmitir esses princípios. Consciência ecológica, que permita aos professores preparar materiais didáticos ou adotar currículos que ajudem o aprendiz a compreender como as características culturais do ser humano afetam o ambiente e sua perspectiva ecológica, como os papéis desempenhados por diferentes indivíduos e seus valores influenciam as decisões. Daí vem a importância de formar cidadãos responsáveis na solução de problemas ambientais. Investigação e avaliação que ajudem a analisar os problemas ambientais e possíveis soluções, além de meios de se incorporar valores condizentes com os novos conhecimentos. 4. Capacitação de emoções ambientais que incluam não somente
a adoção de posicionamentos que estejam em equilíbrio com a melhoria da qualidade de vida e do meio ambiente, mas que proporcionem meios para que esses princípios possam ser transmitidos. A educação ambiental, ela permitirá, pelos seus pressupostos básicos, uma nova interação criadora que redefina o tipo de pessoa que necessitamos formar e os cenários futuros que desejamos construir para a humanidade, em função do desenvolvimento de uma nova racionalidade ambiental, sobre um novo pensamento sobre o meio ambiente. Torna-se necessário a formação de indivíduos que eles possam responder aos desafios que são colocados pelo tipo de desenvolvimento dominante a partir da construção de um novo estilo harmônico entre a sociedade e a natureza e que, ao mesmo tempo, eles sejam capazes de superar a racionalidade meramente instrumental e emocionista que deu origem às crises ambientais e social que nos preocupam hoje em dia. Em um primeiro momento, levar o indivíduo a repensar sua relação com o meio, a fim de garantir mudanças de atitude em prol da melhoria de qualidade de vida, é um dos papéis fundamentais do professor. Essa mudança ocorra, é fundamental que o indivíduo ele se reconheça como parte integrante do meio ambiente e se sensibilize com os problemas e se sinta responsável por eles, entendendo os conceitos que regem a sua dinâmica, ele poderá agir de forma efetiva. Em um segundo momento, atendo-se então para os professores do ensino fundamental, é necessário que a capacitação para esses professores ela proporcione uma formação adequada para que eles se sintam seguros para inovar e reformular suas práticas, incorporando a questão ambiental ao programa escolar. Para isso, deve-se considerar as questões ligadas à realidade local e, a partir daí, refletir sobre as de âmbito regional, nacional e global. O professor ele precisa ter um bom nível de conhecimento das estratégias didáticas e dos métodos de ensino. Ter esse conhecimento vai fazer com que um conteúdo mais complexo ele seja compreensível e interessante para os estudantes e também fazer com que promova um desenvolvimento conceitual do conteúdo e das estruturas mentais do aluno, ao mesmo tempo em que proporcionam o desenvolvimento integral e o exercício prático por parte desses alunos. Além dessa postura ideológica, o professor ele deve estar munido de um conhecimento que ele seja suficiente para desenvolver os conteúdos que ele propõe. Para que a educação ambiental ela seja implementada, é necessário que o educador ele saiba os conteúdos a serem inseridos na sua prática da disciplina. Após a escolha do conteúdo, ele deve selecionar o referencial teórico e livros que discutam a temática que será abordada, bem como a ideologia do ensino e do aprender. Nesse sentido, Sato ele recomenda algumas técnicas para a disseminação da educação ambiental e construção do conhecimento no processo de ensino-aprendizagem, como um acervo didático coerente sobre o tema, uso de dinâmicas contextualizadas e socializadoras, respeito à diversidade de pensamento dos alunos, posicionamento crítico diante dos problemas socioambientais, promoção de debates em busca de alternativas e gerenciamento aos problemas ambientais, promoção de atividades participativas e dialógicas, também utilização de atividades lúdicas e dinâmicas, promoção de trabalhos práticos que vislumbrem aspectos interdisciplinares. O educador
ele pode promover uma cidadania ambiental crítica e responsável em seus alunos. E esse professor também, ele deve saber que as pessoas, elas aprendem de forma integrada, ou seja, pensando, falando e fazendo. Só se aprende aquilo que faz sentindo que ela significa alguma coisa e, portanto, esse aluno ele precisa estar motivado e querendo aprender. E ao professor compete essa mediação no processo de transformação do pensamento desses alunos. Como trabalhar a educação ambiental nas escolas? Os PNCs, eles concebem transversalidade na dimensão metodológica e interdisciplinaridade na dimensão epistemológica. Isso parte da concepção de que trabalhar de forma transversal deve ser buscar uma nova abrangência epistemológica e metodológica. A educação ambiental ela deve ser trabalhada na perspectiva da transversalidade, como eu já falei, considerando que ao trabalhar a complexidade da realidade, ela deve incorporar os temas propostos como ética, pluralidade cultural, educação para o consumo, orientação sexual e meio ambiente. Ela deve ser trabalhada transversalmente como esses tópicos que eu falei anteriormente. Os projetos, a princípio, eles constituem um dos caminhos para alcançar essa transversalidade, enfatizando a construção e a reflexão coletiva. No entanto, não se pode perder de vista que os projetos, apesar de sinalizarem um caminho a ser trilhado, eles devem buscar alcançar sempre a efetiva incorporação aos currículos escolares. Os temas dos projetos, eles podem e devem suscitar a reestruturação do projeto pedagógico da escola, detonando novas discussões no nível mais amplo. Os projetos, eles devem ser integrados ao processo educacional, caracterizado pela operacionalização dinâmica de um currículo participativo e não como algo a mais a ser assumido pelo professor. Quais os requisitos mínimos para elaborar um projeto de educação ambiental nas escolas? Entender o conceito de projeto na sua essência quer dizer que a ação de transformar a escola ela é refletida na sua missão com a comunidade. Destacar que o projeto ele deve ser incorporado a princípios de planejamento, execução, avaliação e redirecionamento de ações projetadas. Os projetos de educação ambiental, eles precisam incorporar de maneira efetiva os pressupostos teóricos que estão contidos nos documentos consensuais produzidos ao longo do processo histórico da educação ambiental. Dentre eles, é preciso destacar trabalhar o meio ambiente na sua totalidade e complexidade, abordar interdisciplinar, o que pressupõe uma equipe multidisciplinar, enfocar as causas reais dos problemas ambientais contemporâneos, interação institucional, que é a transversalidade institucional, questões atuais que se relacionam ao processo histórico de apropriação da natureza e ao estabelecimento de relações políticos sociais, incorporar outros saberes, considerando a necessidade explicitada pela complexidade da realidade e pela crise do paradigma positivista. E qual a melhor forma de trabalhar a educação ambiental nas escolas? Não existe uma fórmula mágica dizendo como é que você tem que trabalhar. Porém, qualquer iniciativa ela deve ser elaborada, sendo ela campanhas ou projetos ao ser elaborada, elas devem considerar
o envolvimento da comunidade escolar, a articulação com o projeto pedagógico, o seu caráter de continuidade. Ela não deve se constituam como atividades pontuais, que estabeleçam o saber dos atores, que os conhecimentos, os conteúdos e os materiais eles sejam gerados e que contemplem o projeto pedagógico durante seu processo de execução. A melhor estratégia é aquela que provoca transformações na direção que os componentes eles desejam. As atividades de educação ambiental, elas poderão ser elaboradas em conjunto com os alunos. E dessa forma, ele poderá permitir que esses alunos eles assumam uma importante parcela na educação ou na execução dos processos de educação ambiental, responsabilizando progressivamente esses alunos pela realização de tarefas concretas relativas ao tema e fazendo com que eles trabalhem em equipe, exercitando na prática a importância da cooperação e do trabalho em grupo. Devem-se criar espaços de discussão e negociação em sala de aula que prenunciem a construção de novos significados de valores e, consequentemente, a transformação das estruturas mentais dos estudantes que estão participando da atividade. A educação ambiental, ela aponta propostas pedagógicas centradas na conscientização, mudança de comportamento, desenvolvimento de competências, capacidade de avaliação e participação dos educandos. A relação entre o meio ambiente e a educação, ela assume um papel cada vez mais desafiador, demandando a emergência de novos saberes para aprender processos sociais complexos e riscos ambientais que se intensificam cada vez mais. A ambientalização do conhecimento, ela terá mais condições de ocorrer na medida que se promova uma reestruturação de conteúdos. Em função da dinâmica da própria complexidade da educação ambiental, ela acaba trazendo uma maior complexidade também para todas as suas áreas de manifestação, como é o caso das áreas sociais, econômicas, políticas e sociais. As crianças, adolescentes e jovens, elas passam a maior parte do tempo na escola. Ela, portanto, torna-se o local de referência dos valores da e na sociedade. A escola, ela é a mediadora dos conhecimentos, da consciência crítica e promotora de ações cidadãs. Por isso, a escola, ela deve ser um espaço onde o corpo docente e os discentes eles estejam envolvidos e comprometidos na construção de um ambiente que seja saudável, harmonioso e equilibrado. Ficamos por aqui com essa aula. Muito obrigada. Eu deixo meu e-mail aí caso vocês queiram entrar em contato.